Carta 16. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que lhe mais agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve ser sempre atacada, porque, uma vez que promove a unidade num espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube e, no fim, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico, quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia. Não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e não vice-versa. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecitário litúrgico quanto o do lecionário diário, e agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas escrituras que já não lhe seja familiar. Mas quem sabe o seu paciente não é ingênuo o bastante para essa igreja, ou será que é só uma questão de tempo? Na outra igreja, temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados. Aqui, gente, tá heavy abreviado. Eu suponho que seja reverendo, não sei, tá? Tá REV. Voltando. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões. Porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático.
Num dia é um escolástico e no outro está pronto para negar toda a razão humana. Num dia imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados deste mundo estão igualmente sob juízo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar os seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão ímpido quanto dissecar um poema. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Estamos lhe ensinando a dizer, o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele, na verdade, quer dizer, estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha. Mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê de verdade, e isso poderá pôr tudo a perder. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários sobre estes. Quanto mais indiferente ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que prefazem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Hooker e a de Tomás Aquino de modo consistente, e toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo. É um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber, que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa igreja fizesse genuflexão e o sinal da cruz, para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência, e que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio mal danado.